Boa noite, irmãos. Que o nosso Deus possa estar mais uma vez presente, nos abençoando e trazendo seus ensinos a nós. Hoje nós estamos fazendo o 17º estudo a respeito do tabernáculo. E com este nós estamos concluindo esta série. Com certeza nós não estamos esgotando o assunto. Eu nem sei se é possível esgotar este assunto. O tabernáculo engloba muita coisa, muitos ensinos. Ele fala sobre a essência da vida cristã. Ele fala sobre a razão da nossa vida, do nosso viver. Ele ensina sobre o Deus soberano, amoroso, digno de louvor, de toda honra e de toda glória. E como esse Deus quer se relacionar conosco. No último estudo, nós falamos a respeito das roupas dos sacerdotes e do sumo sacerdote, sobre as suas cores, suas formas, seus adereços. E as roupas eram cheias de simbologia e de ensino. As roupas falavam sobre a justiça de Cristo, a justiça que é baseada na graça de Deus. E lá em Êxodo 28:2, nós lemos que as roupas eram para a glória e o ornamento do ministério. Falamos também a respeito do sumo sacerdote. Ele era um tipo de Cristo. Suas roupas, suas tarefas ensinavam o que Cristo faria por nós. Lá em Hebreus 7, de 26 a 27, nós lemos sobre Jesus ser hoje o nosso sumo sacerdote. Diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma única vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então o sumo sacerdote representava Jesus, representava o que ele viria fazer. E os sacerdotes representavam o povo de Deus, como está lá em Números 3, de 5 a 9. Representavam a igreja. A igreja deve ser como um sacerdócio, servindo a Deus. Lá em 1 Pedro 2,5, nós lemos: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Muito bem, este foi o estudo passado. E hoje nós queremos terminar esta série a respeito do tabernáculo falando sobre a nuvem que pairava sobre o tabernáculo. O que aquela nuvem tem a nos ensinar? Ela indicava que Deus estava presente, guiando e protegendo o seu povo. Lá em Êxodo 13, quando o povo saiu do Egito, lemos que o Senhor ia com eles. E o Senhor era representado por uma coluna de nuvem que à noite se tornava uma coluna de fogo. E essa coluna ia guiando e iluminando o povo. Vamos ler Êxodo 13, de 21 a 22. Diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Quando o faraó e o exército do Egito perseguiram o povo para levá-los de volta à escravidão,
e Israel se encontrou encurralado entre o exército do faraó e o mar vermelho, Deus usou a coluna de nuvem e de fogo para não deixar que o exército se aproximasse do povo. Vemos isso em Êxodo 14, de 19 a 20. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Algumas vezes em que Deus falou com Moisés no Monte Sinai, houve também uma espessa nuvem sobre o monte, expressando a glória e o poder de Deus. Vejam lá em Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Também Êxodo 24, de 15 a 16, fala sobre o mesmo assunto, 24, de 15 a 16. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Na tenda onde Moisés costumava atender o povo para orientá-lo, quando Deus queria falar com ele, uma coluna de nuvem ficava à porta desta tenda. Veja só, em Êxodo 33, de 9 a 10. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. E quando o tabernáculo ficou pronto, a nuvem também estava lá, cobrindo toda a construção. Vamos ler em Êxodo 40, de 34 a 38. E este é o texto principal de hoje, é o texto base do estudo de hoje. Êxodo 40, de 34 a 38. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Vimos então que a nuvem indicava o itinerário do povo de Deus, ou seja, o caminho que eles deveriam seguir, mas não só o caminho, o tempo também, quando eles deveriam ir, quando eles deveriam parar. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, toda a construção, então, tinha que ser desmontada e embalada. Toda a construção era preparada para a viagem. Mas isso não era feito assim de qualquer maneira. Nós vemos na Bíblia que Deus determinou exatamente como cada coisa
coisa seria embalada e quem iria embalar. E também determinou como e quem iria transportar. Até o transporte, até essa arrumação, simbolizava coisas a respeito de Jesus, apontavam para Jesus. Lemos essas instruções em Números 4, mas agora queremos ler só o último versículo, 49. Diz assim: segundo o mandado do Senhor, por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga. E tudo isso nos traz ensinamentos importantes sobre como lidar com as coisas de Deus. Não podemos lidar com o trabalho do Senhor, com as coisas de Deus, de qualquer maneira. É preciso haver obediência, zelo, amor e, sobretudo, santidade. Se as coisas santíssimas, como são chamadas lá no versículo 19, fossem tocadas ou manuseadas sem o devido preparo, de maneira diferente de como Deus havia orientado, a pessoa morreria. E o autor de Hebreus nos ensina hoje, a nós, povo de Deus, povo do Senhor, como se deve servir ao Senhor. Lemos lá em Hebreus 12, de 28 a 29, o seguinte: recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E observamos também que tinha trabalho para todos, cada um no seu lugar, como é a Igreja de Jesus. Lemos isso em Romanos 12, de 3 a 6. Como é a Igreja do Senhor hoje e a função de cada um de nós na Igreja. Romanos 12, de 3 a 6, diz assim. De 4 a 6, diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então nós vemos que todos fazemos parte de um mesmo corpo e somos todos importantes neste serviço. E lá em Efésios 4, nós vemos que Deus dá diversos dons ao seu povo exatamente para a edificação deste corpo, do corpo de Cristo. Vemos isso em Efésios 4, 12 e 13, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, voltando lá ao tabernáculo, quando tudo e todos estavam devidamente preparados, eles prosseguiam a viagem. E prosseguiam na direção que Deus indicava por meio da nuvem. Deus era o guia deles. E eles caminhariam até que a nuvem parasse. E quando isso acontecia, o tabernáculo tinha que ser, então, novamente armado, montado. E a nuvem voltava a pairar sobre a habitação de Deus. A nuvem, então, nos revela a presença de Deus e o seu desejo de guiar o seu povo e de guiar em segurança. E vamos refletir agora sobre alguns ensinamentos, mais alguns ensinamentos que a nuvem nos traz. A nuvem nos ensina que Deus se acampa conosco, seja na forma de uma nuvem, como no passado aconteceu, ou seja pela presença do Espírito Santo em nós, como é hoje.
Quando aceitamos a Cristo, aceitamos o sacrifício que Ele fez no nosso lugar, nos arrependendo dos nossos pecados, quando aceitamos o governo de Jesus Cristo sobre a nossa vida, nós recebemos de Deus o Espírito Santo. Ele vem habitar em nós. Lemos isso em Efésios 1, 13. Vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Também em 1 Coríntios 6,19, vemos que ele habita em nós depois que recebemos a Cristo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Então nós aprendemos que Deus se acampa conosco e aprendemos também que Deus exige fidelidade e obediência à sua vontade. Lemos isso em Atos 5, 32, falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Outorgar é conceder, conferir. Então aprendemos nesse texto que Deus outorga, que Deus concede o Espírito Santo a quem lhe obedece. O Espírito Santo é quem nos consola, é quem nos ensina, como está lá em João 14, 26, é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como está em João 16, 7, e no versículo 13 de João 16, nós lemos que ele nos guia a toda a verdade. Então a nuvem era símbolo do Espírito Santo. A nuvem então ensina que Deus se acampa conosco, que Deus exige fidelidade e obediência à sua vontade, tudo tem que ser conforme o seu querer e no seu tempo, e que Deus deseja salvar e abençoar. Foi muito bom para aquele povo saber que a presença de Deus iria acompanhá-los em toda a jornada, até que eles chegassem à terra prometida. Como está escrito lá em Êxodo 49, 36, que nós já lemos, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Em Êxodo 13, 22, nós lemos que a nuvem nunca se apartou do povo. Então, para o povo, foi muito bom, foi confortante, foi tranquilizante que em toda a sua jornada ela estivesse ali, porque era a presença de Deus ali. Eles passaram muitas dificuldades nessa caminhada. Estavam no deserto. Era uma jornada cheia de dificuldades, cheia de perigos, os mais diversos. Era um caminho desconhecido. Eles não sabiam qual o caminho que eles deveriam seguir. Eles só sabiam que estavam indo para uma terra que Deus havia prometido. Então a nuvem lembrava ao povo e lembra a nós sobre a salvação, sobre a segurança e sobre a direção que Deus nos dá, com que Deus nos abençoa. E é muito bom saber que por meio de Jesus, Deus vai nos acompanhar em toda a nossa jornada, até chegarmos à nossa terra prometida, ou seja, quando estaremos diante do trono de Deus na eternidade. Então, a nuvem ensina que Deus se acampa conosco, que Deus exige fidelidade e obediência à sua vontade, que Deus deseja salvar e abençoar e que Deus deseja que o seu amor seja testemunhado e conhecido. Na nuvem, a presença de Deus era visível em todo o tempo, por onde eles passassem. Era visível para eles próprios, e isso lhes firmava a fé, e era visível para o mundo, por onde eles passassem, eram vistos. Em Êxodo 29, de 45 a 46, nós lemos Deus falando: "E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus,
que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Que promessa maravilhosa. E quando lemos em 1 Pedro 2,9 sobre que Deus nos fez raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, vemos também que a finalidade de sermos assim, a finalidade da nossa vida é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como está nesse texto. Terminando, hoje nós somos o tabernáculo de Deus. Hoje nós somos o santuário de Deus. Porque por meio de Jesus, Deus habita em nós. E temos uma nuvem que nos acompanha, que é o Espírito Santo, que habita em nós e que nos ensina, nos ilumina, nos consola e nos guia a toda a verdade. Lemos isso em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A nuvem também representava a glória da presença de Deus. E a gloriosa presença de Deus nos convida, a gloriosa presença de Deus nos incentiva a prosseguir pelo caminho, no caminho que Deus nos colocou, sempre servindo e honrando àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, é Jesus Cristo. Que possamos sempre avançar na nossa jornada, na jornada da nossa vida, proclamando o Evangelho e lembrando sempre da presença de Jesus, de estar sempre conosco, como está em Mateus 28, de 19 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, que o mundo possa ver em nós a sua presença gloriosa. Em nome de Jesus. Amém.